Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar aí sobre a CEMIG, pessoal, uma empresa bastante falada pelo mercado. Vamos falar aí sobre as perspectivas da empresa no médio a longo prazo. E se a CEMIG, ela segue barata na bolsa de valores e com perspectiva aí de crescimento para os próximos anos, tá? Então iremos falar sobre a CEMIG, análise de múltiplos, perspectivas pelos analistas e também vamos comentar um pouco aqui sobre o Ibovespa, tá? Que acumulou uma queda de 0,12% aqui na ótica diária. Mas antes de iniciar esse vídeo, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, não se esqueçam realmente de se inscreverem no canal, compartilharem esse vídeo, deixarem nos comentários aqui sugestões que vocês queiram que eu realize no canal, ou seja, sugestões aí de vídeos, né? Vou estar atendendo o pedido de vocês e deixe o dedão no like aí, ative o sininho também para receber as notificações que esse canal produzir. Pessoal, já vale ressaltar aí também, se muito importante vocês se inscreverem, tá? Porque quanto mais esse canal crescer, mais pessoas eu vou impactar aqui e mais rápido vocês irão atingir a liberdade financeira, porque meu compromisso aqui com vocês é que vocês atinjam a liberdade financeira, uma aposentadoria sustentável investindo no mercado financeiro. Então, ter dividendos aí mensais, né, que ausentem vocês aí, pelo menos dê um descanso na vida de vocês, é meu principal ponto aqui neste canal. E já estamos batendo aqui quase 1000 inscritos no canal, tá? Fico muito feliz aqui com esse número. Então se inscrevam, deixem o dedão no like, compartilhem e deixem nos comentários, pessoal. Bom, começando a falar então aqui, antes de falar da CEMIG, vale ressaltar que eu não detenho a CEMIG no meu portfólio, tá? Vocês já estão até carecas de saber de que hoje eu apenas estou com 2 ações aí no meu portfólio, que é o Banco do Brasil e a BR Partners, que são ações que eu sigo acumulando aqui porque acho que estão a patamares de preços muito bons, tá? Por enquanto. Então, fico com essas 2 empresas e sigo acumulando. Posso sim, já pensei várias vezes em adicionar a CEMIG na minha carteira, portanto, com tantas oportunidades, né, que a gente está vislumbrando aí no setor financeiro, né, incluindo bancos e seguradoras, no setor de saneamento, acho que o setor de energia não está tão barato no momento, mas sim temos algumas exceções de empresas que estão baratas e hoje a CEMIG acredito que é uma delas. Então, por ter um capital limitado e eu não posso estar expandindo aí meu capital para muitas empresas, pulverizando, eu prefiro focar em poucas empresas por enquanto. Mas claro, quando atingir minha meta aí de preço teto, eventualmente se as empresas baterem meu preço teto, quantidade de ações, posso sim estar colocando outras empresas no meu portfólio. Eu não tenho aí pressa para colocar e inserir uma nova empresa na minha carteira. Tudo vai depender do preço dessa empresa e de suas perspectivas aí no médio a longo prazo. Bom, citando então aqui um pouco sobre a CEMIG, pessoal. A CEMIG é uma empresa muito diversificada, tá? A CEMIG cita, né, que basicamente atua na parte de geração, transmissão e distribuição de energia. Ou seja, a companhia ela detém 3 participações nos subsegmentos de energia, ou seja, ela atua no microsetor energético, tá? Tanto no macro como no microsetor. Por quê? Porque ela tem posições, tem market share em todos esses mercados, tanto na parte de distribuição, geração e transmissão, tá? Perceba que a CEMIG possui 83 empreendimentos de geração com operação em 10 estados brasileiros, tá? Então ela conta aí com 60 redes hidrelétricas, 7 redes eólicas e uma fotovoltaica, tá? Vale ressaltar que a transmissão também a companhia detém aí blocos de energia, ou seja, detém ativos de transmissão no Distrito Federal, e ela cita que opera com uma rede de transmissão de mais de 5.000 quilômetros, é um dos maiores grupos de transmissão de energia do país, tá? Então, a empresa, pessoal, realmente aqui é uma gigante do setor. Fora que também ela atua na parte de distribuição de energia, tá? Ela cita que, além disso, ela possui o maior peso de índice de atendimento a consumidores de baixa renda no país, fornecendo energia elétrica a 42,9% do total de consumidores de classe residencial, tá? Então, ela atua e atende 96% do estado de Minas Gerais. E Minas Gerais depende muito na parte de distribuição da CEMIG, tá? Também atua na parte de comercialização e de gás natural. Logo, se a CEMIG ela tiver um baque em geração,
ela ainda tem aqui transmissão e distribuição gerando as receitas. Então, muito difícil da CEMIG ter prejuízo, tá? No entanto, o que o mercado fica com receio um pouco grande é da companhia ser uma estatal. Se vocês observarem aqui, tem sim a estrutura societária da empresa, tá? Se vocês observarem com cautela, e perceba que o estado de Minas Gerais tem uma participação muito grande na companhia, né? Se a gente chegar aqui, por exemplo, em voltar, para que a gente volte para aquela área do RI da empresa, tá? Então basta você digitar aí RI da companhia, vocês vão achar aqui composição acionária. Perceba que o maior acionista da CEMIG hoje é o estado de Minas Gerais, com 50,97% das ações ordinárias, tá? Como o estado de Minas Gerais é o controlador da empresa, ele não detém ações preferenciais. E aí também temos aqui outros grandes acionistas, o FIA Dinâmica Energia, que é o fundo do Juca Abdala, tá? Que é um grande bilionário anônimo aí da Bolsa de Valores, e ele detém 32,32% da CEMIG através do seu fundo aí, FIA Dinâmica Energia, tá? Outro grande acionista que temos aqui também é o BNDES, que detém aí 11,14% das ações da companhia. Então, realmente aqui, basicamente, tanto o FIA Dinâmica Energia e o Estado de Minas Gerais possuem uma participação bem relevante na CEMIG, tá? Muito bom. E agora, partindo aqui, pessoal, para os resultados da empresa, tá? Do segundo trimestre de 2024, perceba que a CEMIG teve resultados muito satisfatórios, tá? 1,9 bilhão de geração de caixa operacional, a empresa tem crescido os seus lucros de uma maneira bem expressiva, a companhia cita que a parte de distribuição ainda tem aí um grande peso na empresa, né? Basicamente, ocupa uma grande parte de sua receita e ela pretende investir 1,9 bilhão na parte de distribuição de energia. Claro, a parte de transmissão e geração com investimentos menores, mas ela está com foco aí de investir na parte de distribuição de energia, tá? E hoje ela tem um histórico de execução de investimentos, tá? A companhia pretende crescer o seu CAPEX para os próximos anos e os resultados da empresa, ela cita aqui um lucro líquido em alta, tá? Um crescimento de 35,7% no seu lucro líquido e o EBITDA da empresa, que é os resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização, uma alta de 26,2% na ótica anual. Então, realmente a empresa tem feito um bom trabalho. Na ótica trimestral, perdão, né? De segundo tri aqui de 2023 e o segundo tri de 2024. Perceba que o EBITDA saltou, já tendo o IFRS, tá? E a evolução dos custos da empresa está sob controle. Por mais que teve essa alta nos custos, perceba que pelo avanço do lucro e pelo avanço do EBITDA, acabou mais do que compensando essa alta nos custos da empresa, tá? E hoje a CEMIG possui um caixa de 2,9 bilhões de reais. Então é um caixa muito bom para a empresa, tá? Perceba que o rating da empresa, que as agências de classificação de risco classificam a CEMIG como uma double way, tá? Ou seja, uma empresa aí que tem um risco de crédito controlado, uma empresa que tem um bom indicador, no caso aí de risco de crédito, ela não possui risco de crédito elevado. E o rating, ele serve justamente para medir o risco de crédito de uma empresa, tá? A CEMIG está muito boa, não há com que se preocupar com o rating da empresa, tá? E foram classificadas por grandes agências, como a Moody's, a Fitch Ratings e o S&P Global, né? Que são aí agências de classificação de risco muito sólidas e muito bem avaliadas pelo mercado. Perceba que a dívida líquida sobre EBITDA da empresa está controlada. Para empresas do setor de energia, abaixo de 2,5, 2 vezes já é uma boa dívida, tá? Perceba que a CEMIG está com 1,02 dívida líquida sobre EBITDA. Significa que em um ano de geração de caixa, a empresa já consegue quitar toda a sua dívida, tá? Por isso que ela está projetando esses investimentos elevados, porque ela tem total competência e capacidade de caixa para conseguir realizar esses investimentos, tá? Mesmo assim, a companhia teve uma alta bem expressiva no lucro e no EBITDA, tá? Ela está crescendo muito na parte de mercado de energia e em seus outros segmentos. Então, realmente aqui, muito bom. E perceba que ela destaca aqui o consumo por classe, tá? Quem consome os serviços da CEMIG? Comercial consome 2,6%, residencial 1,3%, industrial 91,7%, tá? Então a parte industrial é muito mais sólida com os pagamentos do que a parte comercial e residencial. Mesmo assim, a companhia possui uma sólida geração de caixa e um sólido lucro líquido. Partindo aqui para múltiplos, a CEMIG hoje até que está barata, tá? Portanto, aí é que mora uma questão. O pessoal fica numa divergência muito grande entre as ações ordinárias e preferenciais da CEMIG, né?
Porque se vocês digitarem aqui no Investidor 10, tem tanto a preferencial e a ordinária. E perceba que a ação preferencial, ela negocia com desconto muito mais expressivo do que a ação ordinária, tá? Hoje a CEMIG nas suas médias era cotada a 9,21 vezes lucro. Significa que ela está bem abaixo da sua média histórica. Mas quando nós pegamos as ações ordinárias, né, com o final 3 da empresa, perceba que as ações ordinárias são negociadas a múltiplos maiores. E por quê? Mesmo que as duas recebam um dividendo similar. Por quê? O que acontece, pessoal, é o seguinte, tá? As ações ordinárias da empresa, elas provêm 80% de tag along. O que é o tag along? Basicamente, o próprio Investidor 10 cita, é um mecanismo de proteção aos acionistas minoritários. Em caso de venda de capital, troca de controlador, o acionista que detenha esse tag along significa que ele receberá 100% do valor por ação no caso de uma venda da empresa. Então, se a CEMIG, de repente, como estava ocorrendo aqueles riscos de federalização da venda do governo por parte da empresa, né? Basicamente, o acionista tem o direito de escolher entre ter o capital de volta ou aderir ao novo programa de venda do controlador, tá? Basicamente, tem esse direito. E o problema das ações preferenciais, para quem detém CEMIG 4, é que não possui esse direito, tá? Até por isso que o mercado, se vocês observarem aqui em empresa, perceba que as ações preferenciais não possuem tag along. Então, significa que para os acionistas preferencialistas da empresa, eles não terão direito ao seu capital em caso extraordinário de venda aí por parte da empresa para um controlador externo, tá? Ou interno também. E por isso que o mercado acaba pagando um ágio pela empresa, ou seja, um prêmio de risco maior. Ela é negociada a múltiplos mais baixos. Por quê? Para quem compra as ações preferenciais, está se expondo a um risco maior. O risco de quê? De não ter essa proteção do tag along para o pequeno investidor, tá? Que acaba não tendo controle nesses cenários. E perceba que hoje o dividend yield da ação preferencial é até maior que o da ordinária, justamente por ter esse desconto em relação à ação ordinária, tá? Qual que eu ficaria hoje? Pessoal, sendo bem franco, não podemos garantir que um dia a empresa será vendida. Por mais que o histórico da CEMIG seja bom, crescimento de lucros, perceba aqui que se a gente observar, a CEMIG, ano após ano, ela foi crescendo, tá? Lucro líquido ascendente, teve uma excelente gestão na empresa. E no último ano ela lucrou 5,7 bilhão de reais. Perceba que ainda há uma distorção, tá? Até por cotação vezes X o lucro, né? Era para a CEMIG estar valendo aí pelo menos uns 15 reais se o lucro líquido acabasse, a cotação encontrasse o lucro líquido. Por isso que as ações acabam aí subindo 38% na ótica anual, tá? Então realmente a empresa está bem descontada e bem abaixo de suas médias. Se a gente colocar aqui em termos de múltiplos na ação preferencial, realmente é algo muito bom, tá? Se a gente considerar aqui 5,62, que é o múltiplo em tela, e dividir por esse múltiplo médio de 9,21, perceba que se a gente colocar aqui, né, menos 1, né, temos um desconto de 38% em relação às suas médias. Então, uma elétrica bem barata, mas é aí que mora o perigo. Particularmente, Pablo, não me posicionaria nas ações preferenciais, por mais que detenha esse desconto elevado, porque não há como garantir, pessoal, se realmente aí o governo não irá vender a participação da empresa para um outro acionista. Se esse cenário vier a ocorrer e acabar tendo, só se o desconto do preço sobre valor de patrimônio tivesse muito barato, tá? Que não é o caso atual. Perceba que ela está acima do valor de patrimônio, porque aí quem paga um preço sobre valor de patrimônio abaixo na ação preferencial, mesmo com risco de tag along, o mercado terá que devolver as ações, né, colocar no mercado um preço, no mínimo o valor patrimonial. Aí sim, para mim, valeria a pena a CEMIG 4, mas não. Como não há um preço sobre valor de patrimônio abaixo de suas médias, eu prefiro a ação ordinária, que pelo menos me garante um direito, tá? Então, isso aqui acaba afastando muitos investidores, por ter esse risco de tag along, né? Mesmo que a empresa detenha uma gestão muito boa. Mesmo assim, o yield da CEMIG é muito satisfatório, até porque ela negocia a múltiplos baixos na Bolsa de Valores, né? Até a ação preferencial. Se a gente pegar aqui o indicador de Shareholder Yield, né? Que é o indicador aqui de yield 100%, se a empresa pagasse 100% do lucro, hoje CEMIG a 5,63 vezes, no payout máximo, a empresa poderia pagar 17,7%. Como ela paga 50% do lucro, temos aí 8,8%, mas a prática da CEMIG tem sido maior, tá? Ela tem pago aí 70%, até por isso que o yield da empresa está bem elevado. Portanto, Pablo, mesmo que as ações ordinárias sejam mais caras do que as preferenciais,
eu ficaria com as ordinárias, até porque mesmo comprando as ordinárias, você ainda está comprando a CEMIG abaixo de suas médias, tá? Para quem está comprando a ordinária, até porque geralmente as ações ordinárias, elas são cotadas a múltiplos mais altos, né? Porque elas têm no caso o mercado acaba precificando melhor as ações ON, temos um desconto satisfatório por 7,08 dividido por 10,25, né? Menos 1, ela ainda está descontada em 30% abaixo de suas médias. Como a companhia pratica, né, tem essa prática de payout de basicamente 50% do lucro, então fica muito satisfatório, tá? Se a gente pegar aqui, além da empresa estar sendo negociada a 5 vezes lucro, se a gente considerar o número total de ações que a CEMIG hoje tem, no caso, em ações aí no mercado, né, o free float, livre negociação, se a gente pegar aqui o lucro líquido da empresa do ano de 2023 e replicá-lo em 2024, temos então aí 5,77 bilhões de lucro líquido, tá? Se a gente dividir aqui pela quantidade de ações que tem no mercado, que é de 2,8, temos aí um LPA de 2. 2, né? Sobre no caso, dividido por 2, que é um payout de 50%, R$1, dividido pela cotação que temos agora de 14,76, temos um yield de 6,8%. Só que aí, pessoal, é aquela coisa, né? A CEMIG tem praticado um payout muito maior do que esse apresentado no estatuto da empresa. Se colocarmos um preço teto em cima disso de 9%, não teria tanta margem, tá? Hoje a CEMIG estaria acima. Mas, como eu falei, a empresa tem praticado um dividendo muito superior a esse, por isso que eu enxergo que a empresa está barata até mesmo no múltiplo PL. E sobre o preço justo de Graham, tá? Que funciona muito para empresas da velha economia, como a CEMIG, por exemplo, já tem mais 100 anos de existência no estado de Minas Gerais, considerando um LPA de 2,08 mais um VPA de 9,32, para descobrir o VPA basta pegar o patrimônio líquido sobre o número de ações, temos então aí, né, raiz quadrada, um preço justo de 20,88. Então ainda temos aí um potencial de upside de acordo com a técnica, com a estratégia de Graham nesses preços, até para quem paga mais caro aqui. Então se a gente colocar aqui, né, poderíamos ter facilmente, pessoal, facilmente um upside de mais de 30% ainda, tá? Mas esse cenário não é garantido e nada aqui se trata de recomendação de compra ou de venda. Outra coisa que me afasta um pouco da CEMIG, mesmo que a ação esteja muito barata, é essa política de distribuição de dividendos, tá, pessoal? Por quê? Porque a CEMIG, infelizmente, até se vocês pegarem aqui o calendário de distribuição dela, tá? Ela paga aí basicamente de uma forma semestral. E quando ela anuncia um provento, ela vai pagar 6 meses depois e chega até um ano depois, tá? Basta vocês pegar aqui no Status Invest, tá? Que é basicamente um site que eu olho muito aqui, né? CEMIG, vocês podem observar. Se a gente colocar aqui o código das ações ordinárias ou preferenciais, tanto faz, perceba que basicamente o calendário da empresa fica nisso. Ela anuncia um provento e vai pagar apenas no ano seguinte. Isso aqui atrapalha aquele efeito de recorrência, tá? O efeito de pinga-pinga na sua carteira. E os dividendos, principalmente para quem está iniciando, para quem não tem um capital, uma quantidade de ações muito robusta, precisa dessa recorrência de dividendos na carteira. Para quê? Para que tenha o efeito bola de neve. A empresa anuncia um provento, já é pago rapidamente e o acionista pega e compra mais ações. A CEMIG, infelizmente, falha nisso, tá? Porque quando ela anuncia o provento, a gente vai ter que esperar um ano para ter esse provento na conta. Para mim, só valeria se tivesse uma quantidade imensa de ações da empresa, tá? Mesmo assim, a empresa tem praticado um excelente dividendo no médio a longo prazo, tá? Então, é o que eu digo para vocês, né? CEMIG, para mim, considerando a ótica do preço teto, apenas abaixo dos 13 e 12 reais na ação ordinária, tá? Nesses preços, não acho que está tão interessante, considerando o preço teto praticado aqui, 1 dividido por 0,09, apenas abaixo aí dos 14, que não é o caso da CEMIG agora, tá? A CEMIG está cotada aí basicamente a 14,76, tá? Então, realmente adicionaria a empresa na carteira apenas esperando uma correção de mercado. Mas se me basear pelo preço justo e pelo múltiplo, ainda segue barata e tem espaço aí para futuros upsides e ainda continuar pagando um dividendo até que razoável, tá? Pela visão dos analistas, tá? Não temos tantas visões aqui, mas os analistas seguem positivos na empresa, tá? Se a gente colocar aqui CEMIG, você tem as duas espécies de ações para analisar, tanto a ação preferencial quanto a ação ordinária, você pode encontrar aqui no Microsoft Start Money, tá? Que é um site muito bom para você olhar a visão dos analistas. Você pode identificar aqui que os analistas eles seguem otimistas para a CEMIG, tá? Esperando um upside de 23%. Então, basicamente aqui o preço-alvo da casa está em 11,71. Mas não me baseio por preço-alvo, prefiro me basear por preço-teto.
Agora, pessoal, mudando um pouco aqui o tema, basicamente o Ibovespa, que também acarretou muitas empresas large caps, ou seja, empresas grandes da Bolsa de Valores, contemplarem essa alta, basicamente o Ibovespa subir, tá? Na ótica anual, o Ibovespa sobe mais de 13%, tá? Basicamente recuperando aquele rally que a gente teve em dezembro, tá? Está nos mesmos patamares de dezembro de 2023. Isso, consequentemente, fez com que o mercado fosse mais precificado. As ações brasileiras estão a níveis um pouco mais altos, principalmente as empresas grandes, tá? Que se movem a uma velocidade no Ibovespa maior. Por quê? Porque o Ibovespa ele é composto por commodities, empresas de commodities, Petrobras e Vale tem uma grande participação, e empresas grandes, tá? As small caps, micro caps, elas acabam não acompanhando o movimento do Ibovespa, pelo menos no curto prazo, mas as empresas grandes podem sim acompanhar, por isso que tivemos altas aí em Banco do Brasil, CEMIG, né, e outras empresas que compõem o Ibovespa como um todo, tá? E perceba que se a gente analisar o Ibovespa, ele ainda hoje teve aí uma leve queda, tá? Abaixo dos 104 mil pontos, com as blue chips Vale, Itaú e Petrobras entre as maiores pressões negativas, tá? E por quê? Porque o pregão fechou com agentes financeiros expectativa pela decisão de política monetária do Banco Central norte-americano, tá? A nossa economia acompanha muito a economia no exterior, tá? Questões fiscais, questões de câmbio e outros afins que acabam influenciando os ativos de risco aqui no Brasil, tá? E perceba que com as apostas precificando um corte nos juros, mas sem senso sobre a magnitude dele, tá? Então perceba que basicamente o Ibovespa no curto prazo é muito especulativo, tá? Fora o capital estrangeiro, que já teve uma entrada, tá? No dia 13/9, isso fez com que a bolsa subisse e alguns dias o estrangeiro tem realizado lucros, tá? Enxergo essa movimentação como apenas realização de lucros, até porque o dólar ainda segue a patamares elevados, tá? O dólar está bem alto, muitas pessoas estão se surpreendendo. Sim, o dólar já teve uma queda aqui desse pico, tá? Teve uma queda até que interessante, principalmente devido à alta da bolsa, porque estrangeiro entrando no Brasil injetando dólares é aquela correlação que eu cito para vocês. Dólar se torna menos escasso, consequentemente o preço da moeda tende a diminuir. Por isso que a Bolsa Brasil e o dólar têm essa correlação no curto e também no longo prazo, tá? O dólar só não se deprecia mais, infelizmente, devido às questões fiscais aqui do Brasil, tá? Os estrangeiros ainda não sentem tanta confiança em um mercado emergente como o Brasil, tá? Mesmo assim, acredito em minha convicção própria, não é só uma convicção em fatos, de que o mercado brasileiro ainda segue muito barato. Temos muitas pechinchas aqui na Bolsa Brasileira, ao meu ver, tá? Claro que não vamos conseguir abocanhar todas as oportunidades, mas iremos fazendo aportes aí, né, com o passar do tempo e verificando as oportunidades, empresas boas, né, que pagam bons dividendos e basicamente, hoje minha carteira está desta forma. Ela pode sim mudar ao longo do tempo, tá? Com novas empresas que eu posso adicionando no portfólio. Tudo vai depender do preço e das perspectivas dessas empresas no médio a longo prazo. Pessoal, terminando esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de compartilharem, de se inscreverem no canal, atingindo quase 1000 inscritos aí. Deixarem nos comentários, capricha com aquele dedão no like e eu espero aí que vocês continuem aí acompanhando e dando sugestões que posso fazer mais análises aqui desse tipo de empresa. Se esse vídeo acabar batendo 1000 visualizações, eu posso sim introduzir novos vídeos de análise profunda. Esse vídeo foi uma análise muito profunda da CEMIG, então eu posso fazer com outras empresas o mesmo tipo de análise, a depender aí da performance desse vídeo. Pessoal, vou terminando o vídeo por aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal.